um momento que quase todo mundo já viveu. Um momento em que algo pequeno, uma palavra dita na hora errada, um engarrafamento, uma frase mal interpretada, desencadeia em nós uma tempestade que não sabíamos ser capazes de abrigar. A raiva sobe, rápida, poderosa, incontrolável. E antes mesmo de termos tempo de pensar, ela já escapou. Palavras que lamentamos, gestos que não podemos apagar. Um silêncio que se instala depois, pesado e doloroso. Depois vem a vergonha, ou a justificativa, às vezes os dois ao mesmo tempo. E a gente se pergunta, por que eu reajo assim? Por que eu perco o controle quando sei, no fundo de mim, que não é isso que quero ser? Essa pergunta, o budismo Zen a fez há séculos, e ele respondeu, não com fórmulas mágicas, não com técnicas superficiais de respiração, que a gente esquece assim que a tensão aumenta de verdade, mas com uma compreensão profunda, radical, do que é a raiva, de onde ela vem, do que ela faz com nossa mente, com nosso corpo, com nossos relacionamentos. E, acima de tudo, de como se libertar dela de verdade. O que você vai descobrir neste vídeo não vem de um manual de desenvolvimento pessoal moderno. Vem de uma tradição milenar forjada nos mosteiros do Japão, da China, do Tibete, por homens e mulheres que dedicaram suas vidas inteiras a compreender a mente humana e a libertá-la de suas correntes mais profundas. A raiva é uma dessas correntes, e hoje vamos aprender a desatá-la. O que o Zen realmente diz sobre a raiva? O budismo Zen não diz que a raiva é ruim. Ele não diz que é preciso reprimi-la, negá-la, fingir que ela não existe. Bem ao contrário. O Zen ensina que a raiva é um fenômeno natural. Ela faz parte da experiência humana. Ela é, inclusive em certos casos, uma informação preciosa. Ela nos diz que algo, dentro de nós, foi tocado. Um limite foi cruzado. Um valor foi ferido. Uma necessidade não foi ouvida. O problema não é a raiva em si. O problema é a nossa relação com a raiva. Mestre Thich Nhat Hanh, um dos mestres Zen mais influentes do século XX, costumava dizer que a raiva é como uma criança que sofre. Quando uma criança chora, a gente não a ignora, não grita com ela para que fique quieta. A gente a toma nos braços, pergunta o que está errado, a escuta. É exatamente isso que o Zen nos ensina a fazer com nossa raiva. Não fugir dela, não ampliá-la, acolhê-la, olhá-la, compreendê-la. Mas para isso, é preciso primeiro entender o que realmente acontece quando a raiva nos invade. E o fogo interior. O que acontece na sua mente quando você perde o controle. Na tradição budista, a raiva é frequentemente descrita com a imagem do fogo. E essa metáfora não foi escolhida por acaso. Pense em um fogo. Quando é pequeno, uma simples chama, ele pode ser útil. Ele aquece, ele ilumina. Mas quando escapa de todo o controle, ele destrói tudo que encontra pela frente. Ele não distingue o que é precioso do que não é. Ele queima tudo com a mesma intensidade. A raiva não controlada funciona exatamente dessa forma. Quando você está com raiva, seu cérebro aciona o que os neurocientistas chamam de resposta de luta ou fuga. A amígdala, essa pequena estrutura em forma de amêndoa no centro do seu cérebro, assume o controle. Ela envia sinais de alarme para todo o seu sistema nervoso. O cortisol e a adrenalina inundam o seu sangue. E seu ritmo cardíaco dispara. Seus músculos se contraem. Sua respiração fica superficial e acelerada. E nesse processo, algo crucial acontece. O córtex pré-frontal, a parte do seu cérebro responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisão, pela empatia, se desconecta parcialmente. Os neurocientistas chamam isso de sequestro da amígdala. Em outras palavras, nos momentos de forte raiva,
você literalmente perde acesso à parte de si mesmo que sabe tomar boas decisões. Você fica temporariamente incapaz de enxergar com clareza, de pensar racionalmente, de sentir compaixão pelo outro. É por isso que a gente diz coisas que lamenta. É por isso que a gente faz gestos que nunca faria em outro momento. Não é que você seja uma pessoa má. É que nesses momentos, a parte mais sábia de você está momentaneamente fora de linha. E o Zen compreendeu isso muito antes da neurociência. Os mestres Zen falavam da mente perturbada, uma mente na qual as emoções tomaram o lugar da sabedoria. E eles desenvolveram práticas precisas para evitar que isso aconteça. Os 3 venenos, porque a raiva sempre volta. O budismo ensina que o sofrimento humano tem 3 raízes fundamentais, chamadas de os 3 venenos. Esses 3 venenos são a ignorância, o apego e o ódio. A raiva está diretamente ligada ao 3º veneno, o ódio. E quando o budismo fala de ódio, não fala apenas dos sentimentos extremos que essa palavra evoca. Ele fala de toda forma de aversão, rejeição, irritação, impaciência, frustração, hostilidade. Todas essas emoções pertencem à mesma família que o ódio, e a raiva é sua expressão mais visível. Mas o que torna esses venenos particularmente insidiosos é que eles se alimentam uns dos outros. A ignorância, não enxergar as coisas como elas realmente são, nos leva a nos apegar ao que não pode durar. E quando aquilo a que nos apegamos desaparece, é ameaçado, ou não se comporta como queremos, o ódio surge, a raiva explode. Vamos a um exemplo concreto. Imagine que você está num engarrafamento e vai se atrasar para um compromisso importante. A raiva sobe, você buzina, reclama, talvez até grite dentro do carro, sozinho. O que está acontecendo de verdade? A ignorância faz você acreditar que tem controle sobre a situação, que deveria poder chegar a tempo, que isso é normal, que é seu direito. O apego te prende à ideia de que as coisas precisam acontecer de uma certa forma. E quando a realidade se recusa a se conformar às suas expectativas, como sempre faz, cedo ou tarde, o ódio surge em forma de raiva. Não é o trânsito que te coloca com raiva. É a sua relação com a situação. E é exatamente aí que o Zen entra. O ensinamento do espaço, a pausa que muda tudo. Existe uma frase atribuída a Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco sobrevivente dos campos de concentração, que resume em si mesma a essência do que o Zen ensina sobre a raiva. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço reside nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta residem nosso crescimento e nossa liberdade. Viktor Frankl não era budista, mas o que ele descreve é exatamente o que os mestres Zen ensinaram durante séculos. O espaço. Esse espaço entre o que acontece e nossa reação. Esse espaço ínfimo e muitas vezes imperceptível, onde tudo se decide. Onde podemos escolher responder com sabedoria, em vez de reagir com violência. A maioria das pessoas não tem acesso a esse espaço, porque ninguém as ensinou a encontrá-lo, a habitá-lo, a alargá-lo. O Zen te ensina a fazer exatamente isso. Mestre Shunryu Suzuki, fundador do San Francisco Zen Center e autor do livro Mente Zen, Mente de Principiante, ensinava que a prática Zen é essencialmente a prática de voltar a si mesmo. Voltar ao momento presente. Voltar a esse espaço de clareza que sempre existe em nós, mesmo quando tudo parece caótico ao redor. E a primeira porta de entrada para esse espaço é a respiração. A respiração, a âncora que te traz de volta a você mesmo. No budismo Zen, a respiração não é simplesmente uma função fisiológica. Ela é uma ponte entre o corpo e a mente. Ela está sempre lá, sempre disponível,
sempre ancorada no momento presente. Você não pode respirar no passado. Você não pode respirar no futuro. Você só pode respirar agora. E é exatamente por isso que a consciência da respiração é a prática fundamental do budismo Zen. Quando a raiva começa a subir, e você aprenderá a reconhecê-la muito antes de ela explodir, a primeira coisa que o Zen te ensina a fazer é voltar à sua respiração. Não para fugir do que você sente, mas para criar esse espaço do qual falávamos, para permitir que seu córtex pré-frontal se reconecte, para reencontrar o acesso à sua sabedoria. Mestre Thich Nhat Hanh ensinava uma prática simples, mas profunda. Quando você sentir a raiva subindo, diga internamente ao respirar. Ao inspirar, sei que estou com raiva. Ao expirar, e cuido da minha raiva. Essa prática pode parecer estranha na primeira vez que é ouvida. Cuidar da própria raiva? Como se fosse algo precioso. Sim, exatamente assim. Porque a sua raiva é uma parte de você. E cuidar dela é cuidar de si mesmo. É recusar deixar que ela te governe, ao mesmo tempo em que você recusa negá-la ou rejeitá-la. Quando você respira conscientemente em um momento de raiva, várias coisas acontecem simultaneamente. Seu ritmo cardíaco começa a diminuir. O cortisol e a adrenalina começam a se dissipar. Seu corpo envia sinais ao cérebro indicando que a ameaça não é real, que você está seguro. E progressivamente, o espaço entre o estímulo e a resposta começa a se alargar. Isso não é magia, é fisiologia e é sabedoria ancestral. A história do monge e do samurai. Existe uma história zen que os mestres transmitem às gerações, de que ilustra talvez melhor do que qualquer explicação teórica o poder da presença diante da raiva. Um samurai, conhecido por sua brutalidade e seu orgulho, entrou certo dia em um mosteiro zen. Ele havia ouvido falar de um velho monge, cuja sabedoria era reconhecida em toda a região e queria confrontá-lo. Queria entender, ou melhor, queria provocar. Ele entrou na sala de meditação e encontrou o velho monge sentado, imóvel, de olhos fechados. Sem dizer uma palavra, o samurai se aproximou e bateu com a palma da mão na mesa. Nada. O monge não se moveu. Irritado, o samurai levantou a voz. Velho, explique-me o que é o paraíso e o que é o inferno. O monge abriu os olhos lentamente. Olhou para o samurai por um longo momento em silêncio. Então, com uma expressão de desprezo calmo, disse: Você quer que eu te explique o paraíso e o inferno? Olhe para você. Você não é mais do que um homem grosseiro, ignorante, incapaz de qualquer elegância. Por que eu desperdiçaria meu tempo ensinando algo tão precioso a uma criatura tão vulgar quanto você? O samurai foi tomado pela raiva. Seu rosto ficou vermelho. Suas mãos agarraram o cabo de seu katana. Ele estava pronto para matar. E foi aí que o monge disse, suavemente, com o mesmo silêncio de antes: Isso é o inferno. O samurai parou. Compreendeu. Em um segundo, ele entendeu o que aquilo significava. A raiva que havia sentido, aquele estado de possessão total, aquela perda de controle absoluta, aquela violência interior que quase o levara a matar um velho monge inocente. Era o inferno. Um inferno que ele carregava dentro de si, que havia criado ele mesmo e no qual vivia quase permanentemente sem saber. Lágrimas surgiram em seus olhos. Ele abaixou a mão. Se curvou profundamente diante do monge. E isso, disse o monge sorrindo, é o paraíso. Compreender o paraíso e o inferno por dentro. Essa história não é apenas bela. Ela contém um ensinamento de uma profundidade extraordinária. O paraíso e o inferno não são lugares. São estados de espírito. São formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. O inferno
É o estado em que você se encontra quando a raiva te governa. Não é simplesmente desconfortável, é uma forma de prisão interior. Você não enxerga mais com clareza. Você não pensa mais livremente. Você reage sem escolher. Você machuca sem querer. E depois, você carrega o peso do que fez ou disse. Muitas vezes por dias, às vezes por anos. O paraíso é o estado em que você se encontra quando reconheceu isso. Quando escolheu não deixar a raiva tomar o controle. Quando voltou a si mesmo. Não é a ausência de dor ou dificuldade. É a presença da sabedoria e da liberdade interior, mesmo no meio da dificuldade. E o Zen ensina que esse estado, esse paraíso, é acessível a qualquer momento. Ele não é reservado a monges ou sábios. Não é o fruto de décadas de prática. Ele está disponível agora, em cada momento, para cada ser humano que escolhe despertar para ele. A prática da atenção plena. Ver a raiva antes que ela exploda. Uma das práticas mais poderosas que o budismo Zen nos oferece para trabalhar com a raiva é o que se chama de atenção plena, ou mindfulness no vocabulário ocidental contemporâneo. A atenção plena, no contexto do Zen, não é simplesmente uma técnica de relaxamento. É uma forma de estar presente a tudo o que acontece, dentro de si e ao redor, com uma clareza e uma equanimidade profundas. E uma das aplicações mais importantes da atenção plena diz respeito exatamente à raiva. Eis o que a atenção plena te permite fazer: reconhecer os sinais precoces da raiva muito antes que ela exploda. A raiva não surge do nada. Ela constrói sua pressão progressivamente, como uma panela de pressão. Primeiro, há uma leve irritação. Depois, uma tensão no maxilar ou nos ombros. Depois, uma aceleração do ritmo cardíaco. Depois, um pensamento repetitivo que gira em loop. E só após todo esse acúmulo é que a explosão acontece. A maioria das pessoas não percebe nada até a explosão, porque não estão habituadas a observar o que acontece dentro delas com essa fineza. A prática da atenção plena te ensina a observar, a se tornar uma testemunha atenta e gentil da sua própria paisagem interior. Anotar: meu ombro direito está começando a se contrair. Minha respiração ficou mais curta. Tem algo subindo em mim. E assim que você consegue nomear o que está acontecendo, já recuperou uma parte do controle. Porque você não está mais simplesmente sendo levado pela correnteza. Você se tornou consciente da correnteza. E essa consciência, por si só, muda tudo. A técnica do pare. Uma prática Zen para os momentos difíceis. Os mestres Zen modernos traduziram essa sabedoria ancestral em práticas acessíveis para o mundo contemporâneo. Uma delas se chama a técnica do pare. Não é um acrônimo inventado para soar bem. É uma prática real que você pode usar a partir de hoje. P. Parar. Literalmente, pare o que você está fazendo. Não continue a conversa. Não envie essa mensagem. Não diga mais uma palavra. Pare. A ancorar na respiração. Faça 3 respirações profundas e conscientes. Não respirações superficiais. Respirações de verdade, longas, lentas, que descem até a barriga. Em cada expiração, deixe sair a tensão que você sente no corpo. R. Reconhecer. Observe o que está acontecendo dentro de você sem julgamento. O que você está sentindo no corpo? O que você está pensando? Qual é a verdadeira fonte dessa raiva? É mesmo o que acabou de acontecer? Ou há algo mais profundo que foi tocado? E escolher com sabedoria. Agora, e só agora, escolha como vai responder à situação. Não reagir. Responder. Com toda a clareza e sabedoria que você recuperou nesses poucos instantes. Essa prática pode parecer simples, e de fato é, em sua forma. Mas não se engane, a simplicidade é muitas vezes a forma mais profunda de sabedoria.
O que é difícil não é entender o pare, é se lembrar dele e aplicá-lo no momento em que a raiva está subindo. É por isso que a prática diária é essencial. A meditação sentada, construindo o músculo da presença. No budismo Zen, a meditação sentada, chamada de Zazen em japonês, é a prática central. E embora seja frequentemente descrita como uma prática espiritual, ela é também, de um ponto de vista muito prático, o melhor treinamento possível para aprender a lidar com a raiva. Eis o porquê. Quando você se senta em meditação, está diante de algo extraordinariamente difícil para a maioria das pessoas modernas. Não fazer nada. Simplesmente estar lá. Observar o que acontece na sua mente sem julgá-la, sem fugir dela, sem alimentá-la. E o que você descobre rapidamente é que sua mente não fica parada. Ela pula de um pensamento para outro. Ela revive conversas passadas. Ela antecipa problemas futuros. Ela julga. Ela compara. Ela critica. Isso é normal. É a mente humana não treinada. A prática do Zazen consiste em perceber tudo isso e voltar, repetidas vezes, à respiração. Sem violência consigo mesmo, sem frustração, com a mesma paciência gentil que se teria com uma criança aprendendo a andar. E aqui está a conexão profunda com a raiva. Cada vez que você percebe que sua mente se perdeu em um pensamento e traz de volta suavemente a respiração, você está fortalecendo exatamente o mesmo músculo mental que precisa em um momento de raiva. O músculo da presença consciente. O músculo do espaço entre o estímulo e a resposta. Mestre Dogen, o fundador da escola Soto Zen no Japão no século XIII, dizia: praticar o caminho do Buda é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é esquecer a si mesmo. Esquecer a si mesmo é despertar para todas as coisas. Conhecer a si mesmo. Conhecer seus próprios mecanismos. Reconhecer seus próprios gatilhos. Ver seus próprios padrões. É exatamente isso que a meditação desenvolve. E é exatamente o que você precisa para nunca mais perder o controle diante da raiva. Os gatilhos, entendendo o que acende o fogo. Para aprofundar nossa compreensão da raiva, é essencial entender o que os budistas chamam de gatilhos. Essas situações, palavras, comportamentos que em cada pessoa tem a capacidade de acender o fogo da raiva em segundos. Todo mundo tem seus gatilhos, e eles são diferentes para cada pessoa, de acordo com sua história, suas feridas, seus valores, seus medos. Para alguns, é a sensação de ser ignorado. Para outros, é a sensação de ser tratado injustamente. Para outros ainda, é a falta de respeito, a traição ou a impressão de ser incompreendido. O que é fascinante é que os gatilhos sempre revelam algo importante sobre nós mesmos. Eles são como janelas abertas sobre nossas feridas mais profundas, nossos medos mais íntimos, nossas necessidades mais fundamentais. O Zen nos ensina a olhar por essas janelas com curiosidade, em vez de vergonha ou violência. Quando você está com raiva, em vez de se perguntar: o que esse idiota me fez? Pergunte-se: o que isso tocou em mim? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar radicalmente sua relação com sua própria raiva. Porque a verdade, difícil, mas libertadora, é esta: ninguém pode te fazer ficar com raiva sem a sua permissão interior. Não é o outro que cria a sua raiva. É a interação entre o que o outro faz e algo que já existe em você. Uma ferida não curada, um medo não reconhecido, uma necessidade não expressa. Compreender isso não significa que o comportamento do outro era aceitável. Significa apenas que você tem o poder de agir sobre sua própria reação, independentemente do que o outro faz. E esse poder é imenso.
a história dos dois monges e a mulher. Existe outra história zen que eu gosto muito e que ilustra magnificamente a questão dos apegos e dos gatilhos. Dois monges zen caminhavam por uma estrada lamacenta após uma forte chuva. Chegaram a um cruzamento onde uma jovem mulher em roupas de seda estava desamparada, incapaz de atravessar a rua sem se sujar. Sem hesitar, o primeiro monge, o mais velho, a pegou nos braços e a carregou para o outro lado. A mulher os agradeceu e desapareceu na multidão da vila. Os dois monges continuaram o caminho em silêncio. Mas o silêncio do aprendiz não era pacífico. Era um silêncio carregado, tenso, que cheirava a desaprovação. Várias horas depois, quando se aproximavam do mosteiro, o aprendiz não conseguiu mais se conter. Virou-se para o velho monge e disse com indignação: "Mestre, fizemos o voto de não tocar mulheres. Como você pôde fazer o que fez? É uma violação direta das nossas regras." O velho monge o olhou por um momento. Depois disse simplesmente: "Eu depositei aquela mulher há horas. Você ainda a carrega." Esse ensinamento toca o coração do que nos mantém cativos de nossa raiva. Quantas vezes você ainda carrega conversas que terminaram há horas? E quantas vezes você passa em loop na sua cabeça um incidente que aconteceu há dias, semanas, meses? Quantas vezes você está lavando a louça, dirigindo, tentando dormir? E, no entanto, na sua mente, você ainda está vivendo aquele momento de raiva, se mergulhando nele novamente, alimentando o fogo que poderia ter se apagado há muito tempo. É isso o verdadeiro problema da raiva não resolvida. Não é a explosão inicial, dolorosa e lamentável que seja. É continuar carregando o que poderia ter sido depositado. O Zen chama isso de apego às emoções e ensina que uma emoção, por natureza, está destinada a passar. Como uma onda, ela sobe, atinge seu pico e, se não for alimentada, desce naturalmente. O problema é que a maioria de nós alimenta a onda. Nós a nutrimos com nossos pensamentos repetitivos, nossas justificativas, nosso desejo de ter razão. E assim, em vez de deixar a onda passar, a transformamos em tsunami. O perdão, não para o outro, mas para você. Uma das práticas mais profundas do budismo Zen para se libertar da raiva crônica é a prática do perdão. Mas o perdão no Zen não é absolutamente o que a maioria das pessoas imagina. O perdão Zen não é uma absolvição. Não significa que o que o outro fez era aceitável. Não significa que você precisa dizer isso a outra pessoa. Não significa sequer que você deve manter uma relação com ela. O perdão, na tradição budista, é um ato de libertação pessoal. É a decisão de parar de carregar algo que te pesa, que te envenena, que te priva da leveza e da paz que você merece. Mestre Pema Chodron, uma das grandes mestres budistas contemporâneas, o diz isso com uma clareza tocante. Amor não significa que você se coloca na posição de ser ferido repetidas vezes. Amar alguém, às vezes, é dar um passo atrás e lhe desejar bem à distância. O perdão te permite fazer exatamente isso. Libertar-se da prisão que alguém ou algo tem sobre o seu coração, não fingindo que não aconteceu, mas escolhendo não deixar mais que isso defina o seu estado interior. A prática budista do Tonglen, que pode ser traduzida como dar e receber, é um dos caminhos mais poderosos em direção a esse perdão. Ela consiste em, durante a meditação, imaginar inspirar a dor e o sofrimento, o seu próprio e o do outro, e expirar luz, paz, compaixão. Essa prática é contra-intuitiva. Nosso instinto natural é fugir da dor, não inalá-la. Mas o Tonglen nos ensina algo revolucionário. Aquilo que somos capazes de acolher não pode mais nos controlar. É a resistência à dor
que lhe dá seu poder, não a dor em si. A compaixão por si mesmo, o antídoto que ninguém te ensinou. Há um aspecto da prática budista diante da raiva que é frequentemente negligenciado e, no entanto, é talvez o mais fundamental de todos: a compaixão por si mesmo. Muitas pessoas que lutam contra a sua raiva não o fazem porque não se importam com seu impacto sobre os outros. Ao contrário, elas lutam exatamente porque se importam profundamente. E após cada explosão de raiva, elas se punem com uma severidade que pode superar em muito a dor causada ao outro, a vergonha, a culpa, a sensação de ser fundamentalmente defeituoso, incapaz de se controlar, indigno de ser amado. O budismo Zen trata essa ferida com uma suavidade e uma profundidade extraordinárias. O conceito sânscrito de metta, frequentemente traduzido como amor bondoso ou benevolência amorosa, está no coração da prática budista. E uma das direções para as quais essa bondade deve ser voltada é para si mesmo. A prática do metta sempre começa por si mesmo. Antes de aprender a enviar benevolência aos outros, aos próximos, aos neutros, aos difíceis, você aprende primeiro a enviá-la a si mesmo. Isso pode parecer egoísta. Em nossa cultura, frequentemente nos ensinam que cuidar de si antes dos outros é um defeito, mas o budismo Zen inverte essa ideia. Um vaso vazio não pode derramar nada. Um ser humano que não se concedeu compaixão a si mesmo não pode oferecê-la autenticamente aos outros. Se você se açoita cada vez que perde o controle e não está construindo a força necessária para mudar, está construindo um ciclo de vergonha e resistência que torna a mudança ainda mais difícil. A compaixão por si mesmo, reconhecer que você é um ser humano imperfeito, como todos os seres humanos, que faz o melhor que pode com o que tem, que merece ser tratado com gentileza pela sua própria mente. É isso que cria o terreno no qual a transformação real pode germinar. A interdependência, compreender por que o outro não é seu inimigo. O budismo Zen tem uma visão de mundo radicalmente diferente da que domina em nossa cultura individualista. Essa visão se chama interdependência. Em sânscrito, prata tyasamutpada. A interdependência ensina que nada existe de maneira independente e isolada. Tudo que existe está interconectado, em relação constante com todo o resto. Você não é uma ilha. A outra pessoa que te deixa com raiva também não é uma ilha. Mestre Thich Nhat Hanh desenvolveu um termo poético para expressar essa ideia: o interser. Tudo está em interser. Você e a outra pessoa estão em interser. Suas ações, seus pensamentos, suas emoções se influenciam mutuamente de formas infinitamente complexas. E quando alguém te machuca, intencionalmente ou não, o budismo Zen te convida a olhar mais fundo, a se perguntar: de onde vem essa pessoa? O que ela viveu? Qual é o sofrimento dela? Como esse sofrimento moldou os comportamentos que agora te afetam? Essa pergunta não justifica o comportamento, mas o contextualiza. Ela te permite ver o ser humano completo por trás do ato que te feriu. E essa visão mais ampla, mais profunda, tem um efeito notável sobre a raiva. Ela a transforma. E é muito difícil permanecer profundamente com raiva de alguém cuja dor você realmente compreende. A compreensão abre a porta para a compaixão. E a compaixão, como água sobre o fogo, reduz a raiva. A regra das 24 horas: nunca responder na raiva. Existe no budismo Zen uma sabedoria prática frequentemente ensinada sob diferentes formas, mas cuja essência é sempre a mesma. Nunca tomar uma decisão importante. Nunca enviar uma mensagem crucial. Nunca ter uma conversa determinante em estado de raiva.
Alguns mestres falam da regra das 24 horas. Se você está com raiva, espere 24 horas antes de agir. Outros falam de simplesmente esperar que seu ritmo cardíaco volte ao normal. Outros ainda ensinam a esperar até conseguir pensar na situação com alguma serenidade antes de decidir o que fazer. A ideia não é fugir do conflito. Os conflitos são uma parte normal e até necessária da vida humana. A ideia é garantir que quando você escolher abordar um conflito, o faça a partir de um lugar de clareza e não de um lugar de tempestade. O que é dito na raiva, frequentemente, é lamentado. O que é feito na raiva, frequentemente, é destrutivo. E o que é decidido na raiva, frequentemente, vai contra seus verdadeiros valores e interesses. Por outro lado, o que é dito, feito e decidido a partir de um lugar de clareza e sabedoria, mesmo que esse lugar tenha levado tempo para ser alcançado, tem a capacidade de transformar situações, relacionamentos e, às vezes, até resolver conflitos que pareciam insolúveis. A impermanência, a lição mais libertadora do budismo. O budismo ensina que todas as coisas são impermanentes. Em sânscrito, esse conceito se chama anicca, a impermanência. E é uma das 3 marcas fundamentais da existência, segundo o Buda. Tudo passa. As boas coisas passam. As coisas ruins passam. As emoções passam. As situações difíceis passam. As pessoas mudam. As circunstâncias evoluem. Nada permanece idêntico. E essa verdade, quando é realmente compreendida e sentida no corpo, e não apenas conhecida na mente, tem um efeito libertador extraordinário sobre nossa relação com a raiva. No seu momento de maior raiva, pense nisto. Daqui a 10 anos, essa situação ainda terá tanta importância? Daqui a 5 anos, em 1 ano, em 6 meses? Na maioria das vezes, a resposta é não. O que parece insuperável hoje será, na grande maioria dos casos, completamente superado num futuro relativamente próximo. As feridas curam. Os conflitos se resolvem ou perdem sua importância. A vida continua, e transformando inevitavelmente tudo que toca. Compreender a impermanência não significa minimizar sua dor ou sua raiva presente. Elas são reais, merecem ser reconhecidas e acolhidas, mas compreender a impermanência te dá uma perspectiva que a raiva, por natureza, tenta te tirar. A consciência de que esse momento não é tudo, que ele vai passar, que você vai sobreviver e que do outro lado, se você escolher não agir a partir da sua raiva, estará intacto, talvez até crescido. A prática da caminhada consciente, mover-se para se libertar. O budismo Zen não se limita à meditação sentada. Ele abrange todas as dimensões da vida cotidiana. E uma das práticas mais acessíveis e mais poderosas para trabalhar com a raiva no dia a dia é a caminhada consciente. Kinhin, em japonês. A caminhada consciente não é um passeio. É uma meditação em movimento. Cada passo é dado com atenção plena. Sente-se a planta do pé tocando o chão. Observa-se a respiração. Percebem-se as sensações no corpo. Você está inteiramente presente a cada instante desse deslocamento. Quando a raiva sobe, há frequentemente uma energia física intensa que busca se libertar. É uma energia real, presente no corpo. E a caminhada consciente oferece um espaço para essa energia se desdobrar, se transformar, sem que ela precise se expressar de maneira destrutiva. Caminhar conscientemente quando você está com raiva, devagar, deliberadamente, com atenção total, é uma das formas mais eficazes de atravessar uma onda de raiva sem ser por ela carregado. Cada passo traz de volta ao momento presente. Cada contato do pé com o chão lembra que você está aqui, agora.
ancorado na realidade física. E a raiva, privada do combustível do pensamento repetitivo e da ruminação, começa naturalmente a se dissipar. O silêncio, a prática mais radical. Existe uma prática Zen que pode parecer paradoxal no nosso mundo de comunicação constante: o silêncio voluntário. Os mestres Zen ensinam que o silêncio não é simplesmente a ausência de ruído, é uma presença. O silêncio é o espaço no qual a sabedoria pode se fazer ouvir. É no silêncio que finalmente podemos ouvir o que nosso coração está tentando nos dizer, por baixo das camadas de reações automáticas, hábitos mentais, ruído emocional. E diante da raiva, o silêncio é às vezes a resposta mais poderosa e a mais difícil. Quando alguém te provoca, quando alguém tenta acender sua raiva, a resposta natural é reagir, defender, contra-atacar, justificar. O silêncio é uma resposta radicalmente diferente. Não é capitulação, não é indiferença. É uma recusa de descer à arena que o outro preparou. É um retorno a si mesmo, à sua própria autoridade interior, à sua própria sabedoria. Mestre Joshu, um dos grandes mestres Zen da China antiga, era conhecido por suas respostas frequentemente surpreendentes e, às vezes, pela ausência delas. Quando um monge veio até ele com uma longa lista de questões filosóficas complexas, claramente buscando armadilhá-lo em um debate, Mestre Joshu olhou simplesmente para a lista, depois levantou os olhos para o monge e disse: "A lama da primavera é bem funda." E se levantou e saiu da sala. A raiva esperava uma batalha. O silêncio retirou dela o seu campo de batalha. A escuta profunda, a arma secreta contra os conflitos. O budismo Zen fala muito sobre escuta profunda. E Thich Nhat Hanh fez dela uma das práticas centrais de seu ensinamento. A escuta profunda é a capacidade de ouvir alguém, mesmo alguém que diz coisas difíceis, até coisas ferindo ou injustas, com a única intenção de compreender, e não de responder, defender ou atacar. A maioria de nós não escuta de verdade. Enquanto o outro fala, preparamos nossa resposta. Buscamos argumentos que contradizem o que ele diz. Filtramos o que ouvimos através de nossos próprios preconceitos e feridas. E é frequentemente nesse espaço de não escuta que os mal-entendidos se criam e que a raiva cria raízes. A escuta profunda exige um esforço considerável. Ela exige colocar temporariamente de lado nosso próprio ponto de vista para dar espaço ao do outro. Não é natural, não é automático. É uma prática que se desenvolve, como tudo que vale a pena cultivar. Mas os resultados podem ser extraordinários. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, não simplesmente tolerado enquanto fala, algo se relaxa nele. A defensividade diminui. A raiva perde intensidade. Um espaço de diálogo verdadeiro se torna possível. E não é apenas o outro que se beneficia da sua escuta profunda. Você também. Porque ao escolher escutar, em vez de se defender, você sai do ciclo reativo. Você retoma o controle. Você permanece centrado em si mesmo, construindo uma vida que previne a raiva. O quadro Zen no cotidiano. Todas as práticas que exploramos até agora são ferramentas para lidar com a raiva quando ela surge. Mas o budismo Zen vai ainda mais longe. Ele propõe uma visão de vida, uma maneira de organizar a própria existência, que reduz radicalmente o terreno fértil no qual a raiva floresce. Essa visão se apoia no que o Buda ensinava como o nobre caminho óctuplo, 8 dimensões de uma vida justa e desperta. Sem entrar nos detalhes técnicos de cada uma, aqui está a essência do que esse caminho propõe para prevenir a raiva. A compreensão correta.
Compreender que a realidade é como é, e não como você gostaria que fosse. Compreender que a impermanência e a imperfeição fazem parte da existência. Essa compreensão reduz as expectativas irreais que frequentemente estão na raiz da frustração e da raiva. A intenção correta, cultivar intenções de benevolência, de não violência, de generosidade. Quando suas intenções profundas estão orientadas para o bem, e sua relação com os eventos difíceis muda fundamentalmente. A palavra correta, falar com verdade, com suavidade e com intenção. Não mentir, não ferir, não falar mal dos outros, não falar à toa. A palavra correta previne quantidades imensas de conflitos e raivas desnecessárias. A ação correta, agir em coerência com seus valores mais profundos. Quando suas ações estão alinhadas com o que você realmente acredita, você sente menos dissonância interior. E essa dissonância é frequentemente uma das fontes mais profundas de irritabilidade crônica. O meio de vida correto. Ter um trabalho que não prejudique os outros e que faça sentido para você. Muitas raivas crônicas vêm de uma vida profissional vivida em oposição a seus próprios valores. O esforço correto. Não se esgotar em uma direção, nem se abandonar na outra, mas manter um esforço equilibrado, sustentável, gentil consigo mesmo, a atenção plena correta, estar presente ao que é, tal como é, em cada momento, a concentração correta, cultivar uma atenção estável, profunda, capaz de se pousar no que é importante. Esse quadro de vida não é uma lista de regras rígidas. É um convite a viver de maneira mais consciente, mais intencional, mais alinhada. E uma vida assim vivida é naturalmente menos propícia à raiva crônica, não porque as dificuldades desaparecem, mas porque sua relação com elas é transformada. O paradoxo da raiva. Quando ela se torna uma professora, existe um aspecto da raiva que o budismo Zen honra de uma maneira que pode surpreender. A raiva como professora. Vimos que a raiva revela nossas feridas, nossos medos, nossas necessidades não satisfeitas. Mas o Zen vai ainda mais longe ao dizer que cada momento de raiva, se acolhido com consciência, é uma oportunidade de despertar. Cada vez que a raiva sobe e você escolhe observá-la em vez de sucumbir a ela, você aprende algo profundo sobre si mesmo. Você ganha em compreensão dos seus próprios mecanismos. Você desenvolve sua capacidade de permanecer presente na adversidade. Você cultiva uma força interior que nada externo pode te tirar. Os monges Zen não fogem das situações difíceis. Eles não buscam criar condições de vida tão perfeitas que a raiva não tenha mais oportunidade de surgir. Eles compreendem que é precisamente nas situações difíceis, no fogo da vida cotidiana, que a prática faz todo o sentido. Há uma tradição Zen que diz: antes do despertar, cortar lenha e carregar água. Após o despertar, e cortar lenha e carregar água. A vida não muda radicalmente. Os desafios continuam. As pessoas difíceis continuam existindo. Os engarrafamentos continuam se formando. Mas sua relação com tudo isso se transforma de maneira fundamental. E nessa transformação reside o que o Zen chama de liberdade. A chama e a luz. Uma metáfora para a transformação. Gostaria de te deixar com uma última imagem, uma última metáfora que os mestres Zen usam frequentemente para descrever o que podemos fazer com nossa raiva. Uma chama é ao mesmo tempo destrutiva e luminosa. Em um contexto não controlado, ela queima, consome, destrói. Mas em um contexto controlado, em uma vela, em uma lareira, em uma lanterna, essa mesma chama ilumina, aquece, guia. A raiva é exatamente como essa chama. Não transformada,
Ela destrói. Ela destrói seus relacionamentos, sua saúde e sua paz interior. Ela queima pontes que você teria querido manter. Ela deixa cicatrizes naqueles que você ama e em você mesmo. Mas transformada pela consciência, pela sabedoria, pela prática, essa mesma energia pode se tornar uma força extraordinária. Ela pode te dar coragem para estabelecer limites necessários. Pode te motivar a agir contra a injustiça. Pode te indicar com precisão o que realmente importa para você, o que você não pode aceitar, para onde você deve direcionar sua vida. Não é mais a raiva que te controla, é uma energia que você utiliza, guiada pela sua sabedoria e seus valores mais profundos. É isso a promessa do budismo Zen diante da raiva: não eliminá-la, não te transformar em um ser passivo e indiferente, mas te dar as ferramentas para que nunca mais essa chama te queime por dentro. Em um compromisso com você mesmo. O que você descobriu hoje não é teoria. São práticas vivas, testadas durante séculos, em milhares de mosteiros e em milhões de vidas comuns. Práticas que funcionam, não porque são mágicas, mas porque trabalham com a realidade da mente humana, não contra ela. Mas como toda prática que vale alguma coisa, elas exigem um compromisso. Elas exigem que você acorde amanhã e escolha, mais uma vez, praticar. Que volte à respiração quando a raiva sobe. Que escolha o espaço em vez da reação automática. Que se conceda compaixão quando tropeçar, porque você vai tropeçar. Todo mundo tropeça. Não se trata de perfeição. O Zen não pede perfeição. O Zen pede presença, sinceridade, a vontade de recomeçar repetidas vezes, com a mesma frescura, o mesmo compromisso e a mesma abertura, o que os budistas chamam de mente de principiante. Shunryu Suzuki disse com uma beleza rara: na mente do principiante há muitas possibilidades, na mente do especialista há poucas. Aborde sua prática com mente de principiante. Aborde sua raiva com mente de principiante. Aborde a si mesmo com mente de principiante. E nesse espaço de frescor, de curiosidade, de abertura, você vai descobrir que a liberdade que você busca estava lá desde o início, esperando simplesmente que você escolhesse vê-la. A raiva não tem poder sobre uma mente que se conhece. E você começa hoje a verdadeiramente se conhecer.